Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Craft Beer Pi Dicas Gerais, né? Na aula de hoje nós verificaremos aí qual Raspberry Pi nós devemos comprar aí para montar o nosso sistema Craft Beer Pi. Bom pessoal, eu baixei da internet esse comparativo aqui, né? Então aqui nós temos aqui o Raspberry Pi 4, o Raspberry Pi 3B+, o Raspberry Pi 3 e o Raspberry Pi 0W, né? Eu já fiz instalação utilizando o Raspberry Pi 4, o Raspberry Pi 3B+, e o Raspberry Pi Zero. A primeira vez que eu estou testando ele é hoje, né? Então, nós temos aí preços diferenciados, é o mais barato de todos. É o Raspberry Pi Zero, custando aí nos Estados Unidos, né, na Canakit, por exemplo, $10, né? E os outros eles vão custar aí em torno de $35. O Raspberry Pi 4 você tem a opção de memória RAM 1 GB, 2 GB e 4 GB, né? Já o Raspberry Pi 3 ele tem 1 GB de memória. O Raspberry Pi 4 com 4 GB, que é o que eu tenho, ele custa $55, tá? E o processador deles, pessoal, o mais fraquinho aí é realmente o Raspberry Pi Zero, né? Ele tem 1 GHz. Já o Raspberry Pi 3 tem 1,2, o 3B+, 1,4 e o Raspberry Pi 4, 1,5 GHz. Pessoal, é o seguinte, vantagens e desvantagens, né, de um e de outro Raspberry Pi. Note que o Raspberry Pi Zero, que é esse aqui, ele é realmente o mais barato, né? Ele custa em torno de $10 nos Estados Unidos. Ele custa $14 se vier com esses pinos aqui, né? E $10 sem os pinos, né? Porém, pessoal, ele é o mais barato, só que tem um pequeno porém aqui, ó. Para o Raspberry Pi Zero, você vai ter que adquirir, além do Raspberry Pi, você vai ter que adquirir também um adaptador HDMI, porque ele tem um conector aqui HDMI pequeno, né? Então você vai ter que comprar um adaptador para utilizar aqueles cabos HDMI normal, né? A porta USB ele só tem uma e você tem que ter o adaptador também porque é aquela micro USB, né? Nesse caso aqui, pessoal, quem fez a instalação utilizou aquele teclado e mouse, né, sem fio. Então um adaptador apenas você liga o teclado e mouse, tá? E aqui mais um micro USB para alimentação, tá? Nesse caso aqui. A pinagem dele aqui é praticamente a mesma, né? As GPIOs todas são iguais, né? Se você colocar uma tabela com a GPIO do Raspberry Pi 3, vai ser a mesma do que a do Raspberry Pi Zero, né? Então, realmente, ele funciona, inclusive, com as interfaces, né? Da Control Beer, do Masa ou as importadas, seja qual você for adquirir. Pessoal, esse é o Raspberry Pi 3. Ele é muito mais prático e confesso que eu gostei muito de trabalhar com o Raspberry Pi 3. Por quê, pessoal? Ele já tem aqui, ó, 4 portas USB. Se você tiver um teclado e mouse, você espeta o teclado e o mouse aqui. No mercado, pessoal, existem algumas interfaces para fermentação, por exemplo, que ela é ligada no Raspberry Pi através daqueles cabos de internet, aquele cabo azul lá, geralmente com um conector de internet, que se eu não me engano o nome é RJ45, que você espeta ele aqui. Então você pode também utilizar aqueles adaptadores. Então, se futuramente você adquirir um daqueles adaptadores lá que você para fazer fermentação, por exemplo, que eles são ligados aí através de cabo de internet, aquele cabo RJ45, conector RJ45, você já conecta ele aqui. O HDMI dele, por exemplo, ele já é o HDMI tamanho normal, ou seja, aquele que quando você compra aí um DVD player, uma televisão para ligar, seja qual for o equipamento, ele tem aquele cabo HDMI normal que você já espeta direto aqui, não precisa de adaptador nenhum. E a outra vantagem, pessoal, existe um display original do Raspberry Pi que ele utiliza um cabo flat que você liga nesse conectorzinho aqui em cima, que também é muito prático. Então, utilizando o Raspberry Pi 3 ou o 4, por exemplo, você utiliza esse conectorzinho aqui, ó, para ligar o display touchscreen, que realmente é muito prático. Então, ele tem algumas vantagens
em relação ao Raspberry Pi Zero. O Zero é mais barato, né? Por isso que a vantagem dele é o preço. Agora, o 3 ele tem muitas outras vantagens em cima do Raspberry Pi Zero, tá? Se eu fosse comprar hoje, com a experiência que eu acabei adquirindo utilizando os 3 Raspberry, eu compraria sem sombra de dúvidas o 3, tá pessoal? O 3B+. Este é o Raspberry Pi 4, ele tem vantagens também e desvantagens, né? Ele também tem 4 portas USB, ele já tem aquele conector lá Ethernet, né, RJ45. Você pode conectar aquele displayzinho original do Raspberry Pi. E ele tem também 2 saídas mini HDMI. Você também vai ter que utilizar ou um cabo específico, né, que já é o adaptador, ou vai ter que comprar um adaptadorzinho aqui para ligar o mini HDMI. Você pode, por exemplo, ligar aqui 2 monitores, né? Então, realmente, o Raspberry Pi, além de veloz, ele é bem prático. Pessoal, eu montei hoje para testar, né, essa é a interface da Control Beer e esse é o Raspberry Pi Zero. Olha como ele fica pequeno aqui em relação à interface da Control Beer, né? Esses 2 furos aqui, pessoal, do Raspberry Pi e da interface da Control Beer, esse e esse aqui, ó, eles coincidem. Então, se você quiser fixar, basta comprar um parafuso fino aí, se eu não me engano, de 2 mm de diâmetro, você consegue fixar aqui melhor, tá? Mas eu não vi necessidade de fixar, não. Eu coloquei essa flecha aqui, pessoal, olha que feio que ficou a minha solda. Eu não tenho um soldador profissional aí para utilizar em placa de circuito impresso e eletrônica. O meu soldador é meio parrudo. E eu também não tenho muita experiência em fazer solda. Olha como ficou feia a solda aqui, pessoal. Então eu recomendo que compre o Raspberry Pi, quem for utilizar o Raspberry Pi Zero, que compre aquele Raspberry Pi que já tenha aqueles pinos para você espetar na plaquinha da Control Beer, da interface, né, do Masa, ou seja lá qual for, tá? Agora, pessoal, eu vou testar o Raspberry Pi Zero com a interface da Control Beer. Então, aqui, pessoal, eu já estou acessando o meu Raspberry Pi de forma remota, né? Eu, particularmente, essa é a primeira vez que eu testo a plaquinha do Raspberry Pi Zero com o Craft Beer Pi, né? Eu não gostei do tempo de resposta que ela me dá. Por exemplo, quando eu clico aqui em System para configurar a panela, quando eu clico lá para selecionar uma GPIO, quando eu clico para selecionar o sistema que vai ser e clico também em adicionar, não é aquela resposta imediata, né? E também no teste inicial que eu fiz, quando eu cliquei para ligar o agitador, né? E quando eu cliquei para desligar, ele demorou aí uns 2, 3 segundos para desligar. Então o Raspberry Pi Zero, eu não sei se em razão dele ter menos memória RAM ou se o processador dele ser um pouquinho mais lento, ele realmente, eu não gostei do tempo de resposta que ele me dá, né? Ele funciona perfeitamente, mas o tempo de resposta, quando você utiliza aí um Raspberry Pi 3, um Raspberry Pi 4, é imediato. Quando eu clico aqui para ligar e para desligar, imediatamente ele já liga e já desliga, né? Então, pessoal, eu vou fazer um pequeno teste aqui, ó. Vou ligar o agitador. Ele já ligou, a minha LED aqui, tanto da interface como do relé já ligou. Vou desligar o agitador. Agora, pessoal, ele já ligou e desligou de imediato. De repente ele estava inicializando e foi um pouquinho mais devagar, né? Vou ligar aqui minha bomba de recirculação, já ligou. Acendeu aqui os 2 LEDs também, né? Vou desligar. Tá vendo? Ele já demora aí meio segundo, 1 segundo para desligar. Ele tem um tempo de resposta um pouquinho mais lento do que os outros Raspberry. Porém, pessoal, está funcionando. Ele funciona. Ele aciona a plaquinha de interface, acionou os relés. E agora eu vou ligar a resistência para verificar o relé de estado sólido. Tá vendo, pessoal? Eu já cliquei. Ele demorou aí 1 segundo e meio para ligar. Então, realmente, o tempo de resposta dele é um pouquinho mais lento, tá? O LED aqui da minha interface Control Beer já acendeu e também o LED do meu relé de estado sólido já acendeu. Agora eu vou desligar ele. Então, pessoal, o único inconveniente assim, operando o sistema e utilizando o Raspberry Pi Zero, é que ele tem um pequeno delay quando você aciona e desliga o seu relé, o que você está operando, né? Eu não gostei muito desse delay. Porém, pessoal, ele funciona.
E é conveniente porque no site da Amazon, por exemplo, eu verifiquei hoje no site da Amazon, esse Raspberry Pi Zero, ele está custando já com os pinos, né, que é o 0H, ele está custando R$ 110. Quem tem o Amazon Prime não paga nem frete. E eu estou falando do amazon.com.br, tá? Ele te entrega aqui no Brasil por esse preço, tá? Eu vou segurar aqui no sensor de temperatura para verificar se está funcionando e se a temperatura vai subir. Atualmente é 25,38. Vamos verificar se vai subir essa temperatura. 25,5. Então ele já está funcionando o sensor de temperatura também. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, né? Então, se eu for recomendar qual Raspberry Pi você vai comprar, né? Você deve comprar. Eu recomendo o 3. Pode ser o 3B ou o 3B+, né? Qualquer um dos dois funciona muito bem. O tempo de resposta que os dois vão te dar realmente é muito bom, tá? O Raspberry Pi Zero, eu não estou dizendo que ele é ruim, só que ele tem um delayzinho, um tempo de resposta aí de meio segundo, 1 segundo. Tanto quando você estiver fazendo aí, operando o sistema, quanto quando você estiver configurando o sistema. Não é aquela resposta imediata como eu tenho com o Raspberry Pi 3 e como eu tenho com o Raspberry Pi 4, tá? Então, pessoal, dicas e sugestões, basta postar aí para mim, quem tiver uma dica, quem tiver alguma sugestão, que o que eu puder ajudar aí eu posso ajudar. Até o próximo vídeo, pessoal.